Olá, participantes do Plano BD01. Hoje, eu e o Sandro vamos falar de um assunto importante para vocês a respeito das contribuições extraordinárias do Plano BD01 e do último estudo que realizamos. O Sandro vai detalhar para vocês todos os aspectos do estudo e as conclusões, e ao final eu queria fechar com algumas reflexões que são importantes para nós que somos participantes do Plano BD01. Olá, Mirinha, obrigado. Vamos lá então, gente, vamos então entender um pouquinho o resultado desses estudos do custeio extraordinário do Plano BD01. Então, participantes, vamos lá então. Antes de nós entrarmos no resultado do estudo, eu acho que é importante nós fazermos uma pequena retrospectiva histórica dessa revisão de premissas atuariais do Plano BD01 desde 2012 até os dias de hoje. Por que isso é importante? Porque isso está na legislação. A legislação da Previdência Complementar determina que sejam feitos estudos de premissas, de revisão de premissas atuariais a cada 3 anos. Só que por uma questão até de conservadorismo da Régis, da diretoria e do conselho, nós fazemos essas revisões anualmente. Então é importante a gente entender um pouco dessa linha histórica, vamos colocar assim, né, de tudo que aconteceu de 2012 até agora. Começa com 2012, né, com a aprovação, né, do custeio extraordinário do Plano BD01. Em 2013, nós fizemos uma atualização de tábuas atuariais, né, a de mortalidade de válidos e de inválidos, e também fizemos uma redução na taxa de carregamento do Plano BD01. Em 2014, nós já fizemos uma redução de taxa de juros parâmetro de 5,75 para 5,61 e uma redução da taxa de carregamento do Plano BD01 para 5,70. De 2015 a 2017, nós fizemos uma série de reduções da taxa de carregamento, né, onde ela caiu de 5,70% para 4%. Em 2018, nós fizemos uma atualização novamente das tábuas de mortalidade de válidos e de inválidos e reduzimos novamente a taxa de juros parâmetro do Plano BD01 para 5,36%. Já em 2019, fizemos uma atualização ainda maior, mexemos na taxa de mortalidade de válidos e de inválidos, fator de capacidade, redução da taxa de juros parâmetro para 5%, que, aliás, sempre bom lembrar, a redução da taxa de juros parâmetro é sempre o maior peso quando você reduz premissas, quando você altera premissas de taxa de juros ou de tábuas atuariais dentro do Plano BD01, é sempre o fator de maior peso. E, por fim, né, em 2020, nós fizemos uma nova atualização de tábuas atuariais, mortalidade de válidos e inválidos, fator de capacidade, redução de juros parâmetro para 4,70% e taxa de carregamento de 3%. Então, notem que de 2012 para cá, nós fizemos diversos ajustes de parâmetros atuariais, de premissas atuariais, que significaram uma elevação de 316 milhões no passivo do Plano BD01. Isso é muito importante para entender o contexto, onde é que o plano, em termos de resultado do Plano BD, em que ele se encontra neste momento. Ok? Com relação ao custeio extraordinário, os parâmetros que foram aprovados lá em 2012, é importante sempre mencionar, esses parâmetros não foram alterados desde 2012. Tivemos vários, por exemplo, planos de previdência e planos que fizeram custeio extraordinário e fizeram uma série de modificações no custeio extraordinário. No BRB, no caso específico do Plano BD01, nós não fizemos nenhuma alteração. Desde 2012 que esses parâmetros estão dados e não foram alterados, sequer foram majorados, por exemplo. Então, para que vocês tenham uma ideia, a taxa alíquota, no caso de contribuição dos aposentados, é de 2,64%, a dos participantes que são chamados BPDs, né, benefício proporcional de feria, está em 1,75%, os assistidos pagam com 1,76%, aqueles assistidos do processo, atingidos pelo processo 017.831, lá de 2002, os ativos pagam 1,6% e os pensionistas 0,23%. Se nós formos pegar em termos de média, né, a base de incidência, vamos colocar assim, então, considerando que os aposentados ganham em média 9.308 em termos de benefícios, cada aposentado paga em média em torno de R$ 247,
os benefícios, o pessoal do BPD 239, os assistidos desse processo de 2002 pagam R$ 199, os ativos 249 e os pensionistas é o que pagam menos, 13,72%. Então esse é um retrato do custeio extraordinário que é cobrado desde 2012, é bom sempre deixar claro, ele jamais foi alterado. Bom, e entendendo um pouquinho da evolução do custeio extraordinário desde 2012 para cá, eu acho que é importante observar o resultado nesta tabela. Se vocês forem perceber, lá em 2012, o saldo do quanto que era o total das dívidas, né, do saldo do custeio extraordinário, quanto que nós tínhamos que pagar, quando eu falo nós estamos falando dos assistidos, dos ativos, dos pensionistas, do pessoal do BPD. Tá? Então, lá em 2012, o saldo do exercício foi de 98.327.000. Né? Então, esse era o valor que todos nós, participantes do plano BD01, cerca de 1.800 pessoas, temos que pagar, né, para que o plano se mantenha equilibrado. Então, aí vocês podem verificar, né, nessa série histórica, que a variação de 2012 até 2020, né, inclusive com as discriminações dos valores arrecadados, do saldo, digamos, de obrigação da patrocinadora e, finalmente, o saldo do exercício, hoje fechou o ano de 2020 com R$ 156.296.657,23, uma variação em relação a 2012 de 59% nesse saldo, ou seja, o saldo aumentou. Isso é preocupante, Sandro? Não, não é preocupante. Isso faz parte do processo de amortização, que é um processo de amortização de maneira atuarial, que ele leva em consideração exatamente a massa de participantes, a expectativa de vida, enfim. Então, isso tudo é medido de maneira atuarial. Isso é acompanhado pelo atuário, por nós, né, que somos responsáveis por esse processo, e isso é amplamente divulgado no balanço do plano BD01, que é divulgado todos os anos para vocês, que são nossos participantes. Passando aqui agora uma linha do tempo de quando começou a história de revisão do custeio extraordinário, né? Porque todo mundo questionava, desde quando ele foi implantado, por que tinha um custeio extraordinário. Nós dávamos diversas explicações com relação a isso, mas é importante ressaltar que o importante nesse caso é a gente entender quando é que foi possível começar a pensar numa mudança do custeio extraordinário. Isso aconteceu lá em outubro de 2018, com a edição da resolução número 30 do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Lá nessa resolução é que abriu-se uma brecha, lá no seu artigo 43, parágrafo 1º, quem quiser checar, essa norma é pública, né? Então ela abriu esse espaço para que os planos de equacionamento de déficit que porventura tenham sido aprovados antes da edição dessa norma pudessem ser revistos. Então aí abriu-se essa brecha e aí foi aí que começou, startou-se o processo que foi, digamos assim, é importante reconhecer, né, que onde a AFA teve um papel muito importante, foi a primeira a solicitar formalmente uma revisão do estudo, um estudo, né, de revisão do custeio extraordinário, isso lá em novembro de 2018. Né? Em julho de 2019, o conselheiro Aliomar, né, conselheiro eleito, né, do Conselho Deliberativo, ele apresentou um voto na reunião do Conselho Deliberativo, onde ele solicita um estudo para que houvesse uma redução de pelo menos 0,64% no valor, né, na alíquota paga pelos assistidos, né, e aí, obviamente, fazendo a proporcionalidade entre os demais. Então, nós recebemos a solicitação da AFA, a solicitação do conselheiro Aliomar e entregamos em julho do ano passado um estudo, né, produzido pelo nosso atuário, pelo atuário responsável pelo plano BD01, em que ele apresentou 5 alternativas de financiamento do plano BD01, né, da revisão do custeio extraordinário do plano BD01. Só que aí o que acontece? Como existia já naquela reunião do Conselho, já se sabia a necessidade de fazer novos ajustes, inclusive pressionado inclusive pela Previc, né? A Previc inclusive fazia o tempo todo gestões, a Previc, não sei se vocês sabem, mas ela acompanha todos os resultados dos estudos, e eles notavam uma certa diferença entre as premissas adotadas pelo plano e os resultados, né, que efetivamente estavam acontecendo.
notadamente a quantidade de óbitos comparativamente ao que a tábua atuarial sugeria. Então, a Previc nos questionou isso, inclusive, nós produzimos estudos mais aprofundados, mais técnicos, mais assertivos com relação à aderência das premissas atuariais, e aí, por conta dessa sinalização que já tinha sido feita pelo atuário, nós fizemos, nós da diretoria e o Conselho Deliberativo entendeu que era melhor conhecer o resultado dos estudos do custeio extraordinário, das premissas atuariais, né, para poder depois tomar uma decisão com relação a se alterava ou não essas premissas, o custeio extraordinário, né, o Conselho iria decidir sobre uma das 5 alternativas. Tá? Então, a decisão, inclusive correta, né, que nós entendemos, do Conselho foi, não, vamos aguardar o estudo de aderência para depois tomarmos uma decisão com relação a isso, para ver se inclusive se as 5 alternativas continuariam válidas. E por último, agora, em julho de 2021, a pedido do próprio Conselho Deliberativo, né, que já tinham nos encomendado, olha, com relação àquelas 5 alternativas, eu queria uma atualização agora já com as novas premissas atuariais aprovadas em 2020. Né? E aí nós fizemos essa atualização, né, obviamente tudo conduzido pelo nosso atuário, e aí o nosso atuário, com relação àquelas 5 alternativas, infelizmente agora não é possível 3 dessas 5 alternativas, sobraram apenas 2. Né, e são essas 2 alternativas que nós vamos apresentar agora para vocês. Então, o primeiro modelo estudado pelo atuário, apresentado pela UEDA, ele prevê um financiamento por prazo certo, né, equivalente a 1,5 vezes a duration. Duration é o prazo médio de pagamento do plano de benefício BD01, né, isso é calculado atuarialmente e tudo mais. Isso é o que está, inclusive, na resolução CNPC número 30. Né? Então, 1,5 vezes a duration dá o equivalente a 198 meses, ou 16 anos e meio. E, para poder fazer isso, faria com que as contribuições extraordinárias, num prazo de 16 anos e meio, elas seriam absolutamente extintas, não teriam mais a cobrança no contra-cheque dos assistidos e do pessoal da ativa também, né, a contribuição extraordinária. Só que para que isso aconteça, é preciso ela ser moldada dentro de um sistema de amortização price. Né, e nesse sistema de amortização price, as contribuições do custeio extraordinário, elas seriam elevadas. E aí, nesse quadro, nós mostramos para quanto iria essa contribuição. Então, enquanto que os aposentados, que hoje pagam em média R$ 247, passariam a pagar R$ 323. O pessoal do BPD, 362. O pessoal os assistidos daquele processo de 2002, 391. Os ativos passariam a pagar 412. E os pensionistas 205, onde tem a maior elevação. Lembrando que essa revisão, esse modelo 1, no caso, ele tem que seguir rigorosamente o que está na CNPC número 30. Por isso é que houve um aumento generalizado para todos, inclusive para a patrocinadora, no caso o BRB. Tá? Já o modelo 2, ele leva em consideração um período de amortização por um prazo mais longo, né, de 440 meses, o equivale a mais ou menos 37 anos, mantendo-se o nível de contribuição atual. Então, neste modelo, não há elevação da contribuição dos participantes, dos assistidos, dos pensionistas e dos BPDs. Eles manteriam basicamente mesmo nível, mas teriam um prazo de amortização do custeio extraordinário de 37 anos, ou seja, um prazo muito longo. Então, se a gente fizer graficamente, tentar entender um pouco graficamente como é que a comparação entre os modelos, eu trouxe aqui um slide para mostrar isso para vocês. Então, como vocês podem ver, nessa faixa azul, nós temos o comportamento do modelo atual. Né? Então, como ele é um modelo atuarial, há uma suavização do processo de amortização do custeio extraordinário. Já o modelo 1, né, que é aquele de 16 anos e meio, vocês podem ver que há uma elevação das contribuições num primeiro momento e ele vai até lá os seus 16 anos e meio e depois ela acaba.
é bom, no caso, porque ela cria um horizonte para que essa contribuição acabe, mas, por outro lado, há uma elevação do custo, né, diminuindo dessa forma a renda dos assistidos e dos pensionistas que, infelizmente, teriam que arcar com esse custo mais elevado, o que não é desejável, ainda mais num momento como esse que nós estamos vivendo, com inflação alta e tudo mais. O modelo 2, né, aquele modelo que traz uma contribuição mais longa, né, por 37 anos, ele alonga as contribuições extraordinárias praticamente no mesmo prazo do atual modelo, que é o modelo atuarial. Então, por esse motivo, né, no modelo 1 você eleva e diminui a renda das pessoas, e no modelo 2 você alonga, então é melhor manter, então, digamos, a decisão mais lógica desse processo é a manutenção do atual modelo de custeio do plano BD01. Nesse quadro, nós mostramos um pouco da retrospectiva, né, do resultado do plano BD01 desde 2019 até agora. Só lembrando, em 2019 nós tínhamos um superávit, né, de 35 milhões de reais no plano BD01, o que daria, naquele momento, uma possibilidade, de repente, de nós implementarmos uma revisão do custeio extraordinário do plano BD01, justamente aproveitando esse superávit. No entanto, vocês lembram, eu mostrei isso na retrospectiva, né, de que nós tivemos que fazer, em 2019 e em 2020, tivemos que fazer atualização de premissas, e isso explica um pouco do tamanho do crescimento das provisões matemáticas, que cresceram nesse período 11,62%. Com isso, o que aconteceu? De 2019 para 2020, nós saímos de uma situação de superávit de 35 milhões para um déficit de 40 milhões. E esse déficit de 40 milhões, que é contábil, é bom deixar claro, ele permanece até o resultado de junho, que vocês devem ter acompanhado na prestação de contas do primeiro semestre, né? Bom, por outro lado, se nós formos considerar uma carteira de títulos públicos que garante uma rentabilidade bem acima da meta atuarial do plano BD01, nós temos mantido um nível de equilíbrio técnico ajustado. Quando colocamos esse valor na conta, né, então passamos a ter um equilíbrio técnico ajustado positivo, que era de 222 milhões lá em dezembro de 2019, e hoje está em 190 milhões de reais. Tivemos uma redução de 14,54% neste número, no equilíbrio técnico ajustado, mas ele permanece positivo, que é isso que nos garante tranquilidade com relação à gestão do plano BD01. Bom, no entanto, é importante a gente entender a importância do custeio extraordinário no equilíbrio do plano BD01. Né? Então, eu trouxe aqui um retrato, né, só de junho de 2021 do plano BD01. Então, vocês devem ter acompanhado, né, pelas nossas prestações de conta. O patrimônio de cobertura fechou o mês de junho com 2 bilhões 402 e conta que as provisões matemáticas 2 bilhões 441 milhões. Os benefícios concedidos, 1.851.000. Isso significa o quê? O que esses benefícios concedidos? São as pessoas que já aposentaram. Né? Então, eu já tenho separado no meu balanço do plano BD01 1.851.000, que é relativo aos benefícios concedidos. E os benefícios a conceder são aquelas pessoas que ainda estão na ativa e ainda vão aposentar. Isso é o retrato de junho. Aí não está impactado ainda pelas aposentadorias que ocorreram agora no mês de setembro. Tá? Já o déficit equacionado do plano BD01, que é justamente esse custeio extraordinário, ele está 160 milhões de reais. Por que ele está com sinal negativo? Porque ele é uma conta redutora, isso é um dinheiro que eu tenho a receber para o plano BD01. Então, ele é uma conta redutora das provisões matemáticas. 160 milhões. Desses 160 milhões, 77 milhões é de responsabilidade dos ativos e assistidos e 83 milhões de responsabilidade das patrocinadoras. O plano BD01 tem duas patrocinadoras, o BRB e a Regis. Só que o BRB ele tem 99% no caso dos participantes, mais de 99% dos participantes do plano BD01 são do BRB. Então, basicamente, isso é uma responsabilidade do BRB. Então, nós fechamos o mês de junho com um déficit de 38 milhões
930 e um equilíbrio técnico ajustado de 190 milhões. Fazendo uma simulação, gente, isso é só para mostrar a importância do custeio extraordinário no equilíbrio do plano BD01. Simplesmente se nós acabássemos com o custeio extraordinário, que é o sonho de todo mundo, né, de nós, ativos, assistidos, pensionistas e da própria patrocinadora, do BRB também, deve ser um sonho para o pessoal do BRB, nós acabarmos com a contribuição extraordinária. Qual seria o efeito no plano BD01? Então eu fiz essa simulação, né? No caso do patrimônio, nas provisões matemáticas, haveria um aumento de imediato de 6,58% nas provisões matemáticas do plano BD01. Né? Então, nenhum ativo, nenhum assistido e nem a patrocinadora, no caso do BRB, pagaria absolutamente mais nada, mas em compensação, o déficit que hoje representa 1,6% do patrimônio de cobertura, né, que hoje está em 38 milhões, subiria para 199 milhões 594, um valor extremamente elevado. E o que é pior, aquela sobra do equilíbrio técnico ajustado de 190 milhões cairia para 29 milhões, ou seja, um valor muito baixo, muito pequeno, o que nos traria realmente um monte de riscos, agregaria um monte de riscos para o plano BD01. E quais seriam esses riscos, né, para o plano BD01 se nós eliminássemos, por exemplo, o custeio extraordinário? Nós teremos uma pequena margem para ajuste nas tábuas atuariais, nós não teríamos, então, muita margem para poder, de repente, trabalhar com uma tábua mais longeva, né, porque vem acontecendo. Desde 1985, quando o plano BD01 foi criado, nós fizemos várias alterações nas tábuas atuariais de lá até hoje. Teremos uma redução de responsabilidade do BRB no custeio, afinal de contas ele teria uma participação relevante, né, no financiamento desse custeio. Ao eliminarmos, nós reduziríamos essa responsabilidade. Teremos pequena margem para ajuste na taxa de juros parâmetro, que hoje ela está fixada em 4,70%, e pela tendência da economia brasileira, não agora, mas no longo prazo, há uma tendência de queda na taxa de juros, de parâmetro dos planos, de uma maneira geral, e com certeza do BD01 nós vamos precisar fazer novos ajustes nessa taxa de juros parâmetro, então nós teremos pouquíssima margem para poder mexer na taxa de juros parâmetro. Uma pequena margem também para eventual baixa performance de investimentos também pode acontecer, todos nós estamos acompanhando, né, essa bagunça que está a economia brasileira, infelizmente, né, a bolsa caindo, né, o dólar subindo, enfim, uma série de turbulências estão gerando muita volatilidade no mercado, isso foi explicado na nossa apresentação de prestação de contas, então teríamos uma pequena margem para eventual baixa performance de investimentos e o risco de um aumento do custeio extraordinário no futuro. Se hoje nós pagamos 2%, 3% de custeio extraordinário, talvez eu tiro agora, mas em compensação lá na frente talvez eu tenha que voltar com 5%, com 6%, com 10% de custeio extraordinário, porque vai ter uma massa menor para poder bancar as despesas do custeio extraordinário ao longo do tempo. Então, esses são os riscos que nós verificamos e nós percebemos se nós simplesmente eliminássemos o custeio extraordinário. Então, hoje ele é muito importante, nós não podemos prescindir do custeio extraordinário, dessa cobrança que é chata no contra-cheque de vocês, a gente sabe que é muito chato, pagar isso e ainda não ser dedutível nem do imposto de renda, né? Ainda tem mais esse detalhe importante, né? Não é dedutível, a contribuição extraordinária não é dedutível da base de cálculo do imposto de renda, mas ele ainda é muito importante para o equilíbrio do plano BD01. Tá? Então, assim, o que nós temos de próximos passos agora? O que vai acontecer daqui para frente com relação ao custeio extraordinário? Primeiro, eu acho que é importante nós entendermos, para que nós possamos fazer qualquer tipo de mudança no custeio extraordinário, é preciso que o plano BD01 tenha resultado, né? E esse resultado depende de uma melhoria da conjuntura econômica no Brasil e no mundo, né? Então, afinal de contas, o Brasil faz parte de um mecanismo global, né? Então é importante, no caso, que o mundo esteja bem e que o Brasil também esteja bem, e aí com isso cria-se uma melhora, o Brasil volte a crescer com menos inflação, mais crescimento econômico, menos desemprego, né? Então a melhoria da conjuntura econômica certamente vai ajudar a que os resultados do plano BD01
efetivamente voltem àquela situação anterior lá de 2019 ou até antes de 2019, um resultado eu diria de superávit na primeira linha, que é o que nós chamamos, né, o superávit contábil. Então, que essa melhoria da conjuntura econômica certamente vai trazer melhoria no resultado do plano BD01, e aí com isso abre-se uma janela de oportunidade para a revisão. Importante destacar isso, gente. Isso é um compromisso desta diretoria, deste Conselho Deliberativo, da REGES, do Conselho Fiscal, por que não dizer, né, de que assim que tivermos condições, certamente faremos uma mudança, vamos propor, isso é um nosso compromisso, nós nos comprometemos a revisar tão logo nós tenhamos condições que isso aconteça, tá bom? Eu acho que é importante fazer pontuar isso, esse nosso compromisso, que ele é permanente, mas voltando, precisamos que essa conjuntura realmente econômica melhore e, com isso, trazendo por tabela uma melhoria também dos resultados do plano BD01, tá bom? Era isso, as explicações que eu tenho para esse assunto. Eu queria passar agora a palavra para a Mirinha, que ela vai trazer umas reflexões importantes para nós, tá bom? Dando prosseguimento ao que o Sandro falou, ele detalhou para vocês todo o esforço, todos os estudos que foram feitos, né? Mas eu quero trabalhar 5 pontos de reflexão, eu acho que é importante a gente estar avaliando e refletindo neste momento. O primeiro ponto é que a mudança ocorrida em 2012 no plano BD01 foi uma mudança fundamental e trouxe a estabilidade para o plano. Então, esse é o primeiro ponto. Foi necessário e trouxe a estabilidade. Então, a gente confirmou isso ao longo desses quase 10 anos. Outro ponto importante é que, a partir desta estabilidade, foi possível fazer ajustes nas premissas atuariais, tornando o plano cada vez mais seguro, sem necessidade de aumentar esse custeio extraordinário. Então, esse ponto é fundamental. Os cálculos atuariais foram alterados, considerando expectativa de vida, taxa de juros mais ajustadas e o percentual do custeio extraordinário é o mesmo. Desde 2012 não houve alteração. Outro ponto fundamental é que a gente observa nesse processo é que o plano BD01 ele mantém-se estável, né? E que neste momento, apesar da gente não poder retirar e nem diminuir esse custeio extraordinário, a gente sabe que o plano ele alcançou, o trabalho feito alcançou o objetivo de trazer a estabilidade para o plano BD01. E o que a gente fala não é para sobrar nem para faltar dinheiro. Então, tudo no plano BD deve ser feito com muito critério e com muito, definição técnica para que não haja nenhum problema no futuro. E é nessa linha que a gente coloca para vocês que os estudos continuarão a ser feitos. Eles serão feitos periodicamente, sempre avaliando se é possível reduzir ou retirar o custeio extraordinário, mas sempre com essa visão de longo prazo, buscando a estabilidade e a segurança que o nosso plano BD01 precisa para garantir o pagamento do benefício para cada um de nós e para os nossos beneficiários. E é nesta linha que nós vamos continuar a conduzir os nossos trabalhos. Estejam certos. Prezado participante do plano BD01, então concluímos aqui a nossa apresentação. Esperamos que vocês tenham entendido todos os pontos. A gente lembra que esses estudos continuarão a ser feitos e que sempre que possível a gente vai estar informando a vocês e trazendo boas notícias do nosso plano, né? O que a gente reforça, eu acho que isso é super importante, é que a preservação do plano BD01, ela é uma missão nossa, mas ela é uma missão de todos nós que somos participantes do plano, de modo a permitir o pagamento do benefício enquanto a gente viver e para os nossos dependentes, segurança para todo mundo. Fundamental, né, Mirinha?
Então é isso, gente. Obrigado pela atenção de todos, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né, das nossas explicações. E se persistir alguma dúvida, entra no chat, né, desse vídeo no YouTube, coloque a sua pergunta, né, que nós responderemos assim que possível, né? Vamos responder absolutamente todas as perguntas, tá? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição no nosso canal no YouTube, Régios Plano de Previdência, faça a sua inscrição e não deixe de colocar o like no seu vídeo, neste vídeo e nos outros vídeos que nós ainda iremos lançar, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos, até uma próxima. Até a próxima.